o dia, né, da Síndrome de Down. Você quer ouvir agora, Lígia, para apresentar? E antes de sua palavra. Oi? Tá joia, na hora você me fala. Então, bom dia a todos presentes. Agradeço a comissão da Jornada Pedagógica pelo convite de estar participando dessa mesa, né, tão rica de informações. Gostaria também de agradecer a todos que estão aqui presentes, aos colegas também lá do Elci Freire, a qual eu estou representando, que estão também na plateia, os profissionais. E eu trago aqui como contribuição para essa mesa a minha experiência com jovens com deficiência mental e transtorno mental, deficiência intelectual, que é o termo mais atualizado, e transtorno mental a respeito da sua sexualidade, de que forma eles vivenciam a sua sexualidade. Então, assim, este trabalho que eu vou apresentar, este relato, é resultado assim, de uma longa vivência com esses jovens nesse espaço, que a instituição Elci Freire faz parte da Fundac, mas é uma unidade especial. Esses jovens, eles não estão em medidas socioeducativas, eles estão em medidas de proteção. São jovens que, no seu percurso, desde a infância, vindo de outros municípios, eles se deparam com questões como a exclusão social, a exclusão da escola, porque os familiares, ao receberem um filho com deficiência ou transtorno, principalmente os de baixa renda, têm muita dificuldade em proceder com a educação desses sujeitos. Então, durante a vida dessas pessoas, eles passam por uma série de estigmas, que foi tratado também por Paulette na sua fala, quando nós nos deparamos com o diferente. Esse encontro com o outro, com o diferente, nos provoca determinados estranhamentos. E isso faz com que nós tenhamos, a sociedade, essas atitudes etnocêntricas, né? E seria você rejeitar essas pessoas, esses seres, de alguma forma não estar atendendo às expectativas daquilo que foi padronizado pela sociedade hegemônica, ou seja, aqueles que têm o poder de decidir é este que é o certo, é este que é o normal, é este que é o anormal. Então, quando se foge desse padrão, se sofre essa série de discriminações que você, Paulette, está levantando para a gente. Mas antes de entrar na temática de como esses jovens vivenciam essa sexualidade dentro de um abrigo, muitos entram na infância e eu acompanho o crescimento. E eles vão lá crescendo, entram na adolescência e muitos tornam-se adultos dentro da instituição, porque, pelo fato de estar em vulnerabilidade social, sem referência familiar, eles perdem esse contato com a família. Então, tornam-se filhos do Estado, digamos assim. E o fato deles terem deficiência intelectual faz com que eles tenham dificuldade de inserção no mundo, na sociedade mais ampla, com garantias de emprego, de estudo, e inclusive de estar manifestando, expressando a sua sexualidade. Então, gostaria que passasse agora o vídeo que vocês programaram, para poder a gente ilustrar um pouco aqui a Juba, fala. se puder diminuir a luz aí um pouquinho. O áudio, Juba. Em que situações? Em casa. Como em casa? Volte um pouquinho.
Ô Rita, diga uma coisa pra mim. Você já sofreu de preconceito? Já, muito. Em que situações? Em casa. Como em casa? Assim, desde na época da minha adolescência, eu sofria muito. Eu tinha duas primas que iam muito para casa da minha mãe. Uma era a Bia. Eu perguntei para a Bia, Bia, onde você vai? Eu vou sair. Eu vou dançar. Aí fiquei assim, na época eu não podia entrar porque eu era menor de idade. Aí eu fiquei um pouco assim. Aí chegou outra prima, eu falei pra minha prima Bel que... Perguntei pra ela, Bel, onde você vai? Eu vou namorar. Aí percebi que não tinha ninguém pra me apanhar, eu cinema, essas coisas. Então, as duas saíram. Foram se divertir, aí fiquei em casa com a minha mãe. Tava eu e minha mãe e o meu irmão. Então, subi, fui lá pro meu quarto. Fiquei triste. Muito, quer dizer, eu fiquei lá ouvindo a minha música. Aí percebi, eu vou me arrumar. Aí me arrumei, me pintei toda, fiquei na escada. Aí no momento que minha mãe estava subindo a escada, ela me viu e ela perguntou, ô Rita, por que você está tão arrumada? Aí que eu queria sair, mas para onde? Não sei. A coitada da minha mãe, ela cortou o coraçãozinho dela, ela sentiu pena de mim. Ela perguntou, Rita, você quer sair? Eu falei, quero. Na época minha mãe tinha carro. Quer ir para casa da Ruth comer aquela torta de banana que a Ruth sabia fazer? Eu falei, eu quero. Quer tomar um cafezinho lá? Eu falei, eu quero. A minha mãe pegou o carro, ligou o carro. Fomos para casa da minha tia, tomei um café, eu melhorei um pouco a minha cara, então ficou mais para cima ainda. Você tem uma memória prodigiosa. Você é o primeiro dauniano que... você é o primeiro faixa preta das Américas, é isso? Que é um tremendo título. Você treina diariamente? Treino todo dia. É? Teve alguma dificuldade? Você tem vários irmãos. Tenho, de pai são 5. Por parte de pai, 5. E foi com eles que você foi para o esporte? Ou como é que foi essa decisão? Meu irmão, segundo irmão mais velho. O pai de mãe. E pai de mãe, que eu queria me espelhar nele. Sim. Eu me espelhei. Aí eu queria seguir a mesma coisa do que ele. Você sofreu de preconceito, bullying? Fizeram com você? Eu li em algum lugar sua mãe dizendo que o judô te ajudou a sobreviver ao bullying, é isso? Sim. Tinha um rapaz que ele é alto, acho que é 2 metros de altura, começando a fazer certas brincadeiras. Amarrar aqui e os meus pés pra... Na escola? Onde? Não, no judô. No judô? Ah. Ele acha que isso é coisa de homem, é brincadeira de atleta. Não dá, aí eu falei pra ele, tu aperta mais. Você falava isso? Aí eu, pá, soltei tudo. Você gosta disso, precisa disso para viver hoje, o judô? Não só o judô, como outras coisas que eu faço. Por exemplo? Eu trabalho num site de internet sobre a síndrome de Down. Aliás, você vai no dia 21 de março, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Você vai à ONU, é isso? Vou. O que você vai fazer lá? Eu tenho um texto que eu estou estudando, que eu vou falar lá na ONU. E estamos tentando também levar o trailer ou filme para mostrar lá na ONU. Ah, seria belíssimo. Seria de grande ajuda. Com certeza. Não só como filme. E como outras coisas que eu acho que o preconceito acha que a gente é coitadinho, como antigamente tratava a gente como mongoloide. A gente não é nada disso. A gente quer ser reconhecido na sociedade, ser incluído. Então, como vocês visualizaram, né, nesse breve clipe,
Então fica assim patente da dificuldade de inserção, né, social desses jovens quando eles portam alguma deficiência. E nesse clipe fica assim mais fácil, talvez, a inserção pelo fato dessas famílias darem todo um suporte pela condição socioeconômica, que elas dão todo assim, um suporte para que essas pessoas tenham a escolarização, que esses jovens possam ter uma vida produtiva. Então, assim, hoje, aqui nessa mesa, nós vamos abordar a questão dos mitos e preconceitos em torno da sexualidade desse jovem. Então, assim, a representação social, né, que a sociedade tem a respeito da sexualidade de uma pessoa quando tem deficiência mental envolve 2 grandes mitos. Um desses mitos é que eles são assexuados, ou a hipersexualização, que a sexualidade é exacerbada. No decorrer da fala, eu vou estar assim, trabalhando esses 2 mitos para situar de que forma a gente vem desconstruindo esses mitos dentro do próprio abrigo. Que assim, é um outro estigma que eles sofrem, além da deficiência intelectual, é que eles são institucionalizados. Então, assim, não tem sido fácil. E, assim, é uma interrogação na cabeça dos profissionais, dos gestores, de que forma nós vamos conduzir, encaminhar esses jovens de forma que eles possam garantir que ele é de direito. E dentro da inclusão social, que é uma prerrogativa da unidade, se inclua também o direito à vivência da sexualidade. Existe um consenso da sociedade que as pessoas com deficiência mental são assexuados, ou seja, eles não têm desejo, não têm demanda sexual, chegam na adolescência, não querem namorar ou ter contato com o sexo oposto ou o mesmo sexo, como foi aqui abordado. Mas o fato é que minha própria prática, vivenciando com esses jovens, a gente percebe que eles têm as mesmas demandas de um jovem que não tem a deficiência. Então, eu trouxe, assim, só a título de uma revisão, que eu sei que quem está aqui já conhece um pouco da fase, do que caracteriza a fase da adolescência, mas eu achei interessante que a gente pudesse estar caracterizando um pouco essa fase para exatamente pontuar que os jovens com deficiência passam por essas mesmas necessidades. Então, neste slide, o que é que a gente traz? Que a adolescência representa um desenvolvimento, né, do jovem, a passagem, essa transição para a fase adulta, da infância para a idade adulta. Então, o que é que ela traz consigo? São as mudanças, né, que são fisiológicas, físicas e também psicoemocionais. Então, assim, existe uma convergência dos autores, que as mudanças físicas, as anátomos fisiológicas, ela assim, é universal, existe essa universalidade. Mas as características psicoemocionais, as crises da adolescência, ela muda de um ambiente para o outro, de um lugar para o outro, ela é contextualizada. Então, depende muito da cultura. E tem uma autora que fala que até muda dentro do próprio grupo. Mas há um consenso na sociedade ocidental de que os jovens passam por uma crise, a crise da adolescência. Então, a adolescência, para a nossa sociedade ocidental, é a fase do reconhecimento, de busca do outro, de se conhecer o outro, de que o jovem quer sair, quer ter uma autonomia, né, da família, já não quer sair mais com os pais, como até então ele vinha, ele quer ser reconhecido e buscar a sua identidade dentro desse grupo, do seu grupo de idade.
Então, eles vão buscar também o quê? A fase que ele vai buscar é a amizade, o namoro. E se tratando da linha psicanalítica freudiana, que eu vou trazer aqui rapidinho, é que assim, é a busca pela genitalidade. Porque assim, a sexualidade ela começa desde a infância, desde quando ele é bebê, que a criança já vai desenvolvendo a sua sexualidade. E quando ele chega na adolescência, que aí ele vai se direcionar para uma heterossexualidade ou uma bissexualidade, como foi trazido aqui pela fala de Paulette, mas assim, ainda em construção, ainda precisando de uma orientação, de uma identificação, para que isso vá se constituindo, isso vá se construindo. Então, é um momento que o adolescente gosta de se agrupar, de ficar com os amigos, e às vezes as famílias têm dificuldade em lidar com essas questões, essas demandas, principalmente no mundo que a gente está, de muita violência. Então, há um hipercontrole por parte da família, no sentido de resguardar os seus filhos. Então, os jovens precisam, nesse momento, nessa fase, de construção dessa humanidade, de buscar essa identidade pessoal e também a busca da identidade profissional e também sexual. Então, o que é que eles precisam? Inclusive, trabalhar essa questão da sexualidade que aflora com os hormônios, né, com a mudança toda anatômica, fisiológica, de que eles busquem também o outro, mas que ele pratique esportes e que ele possa estar indo para festas e tudo isso que faz parte, que todos nós aqui passamos por essa fase. Alguns, não sei, pode estar ainda passando, porque eu não conheço todos da plateia. Então, quando a gente fala de meninos e meninas com deficiência intelectual, se pensa que eles são eternas crianças, mas a prática, a convivência, e quem trabalha ou quem convive, os profissionais ou familiares, sabem e vão perceber que essas mesmas demandas que um adolescente que não tem a deficiência, o jovem com a deficiência vai passar. Por esses mesmos desejos, essa vontade de inserção social. Mas existe essa representação social dessa deficiência que diz que o jovem com deficiência intelectual ele vai parar em determinada etapa e não vai avançar. Aí eu trago dois conceitos de deficiência intelectual para que eu possa depois estar explicando ou conversando, não explicando, porque não é questão de professor-aluno, mas estar discutindo com vocês por que o adolescente com deficiência mental, intelectual, ele não digamos assim, não assume, ele é delegado esse direito de exercer a sua sexualidade. Então, assim, eu trouxe assim, um conceito da Organização Mundial de Saúde, onde fala que a deficiência mental, intelectual, ela decorre de um defeito, alguma anomalia que pode acontecer em qualquer fase da vida da pessoa. Se ela for congênita, tudo bem, que é durante o processo embrionário. Mas qualquer um de nós podemos, em determinado momento de nossas vidas, até por um acidente ou contrair alguma doença, passar a ter um funcionamento deficiente. A nossa autonomia pode estar comprometida se em algum momento vocês contraírem alguma doença e isso venha lhe dificultar com que você exerça a sua cidadania plena. Mas eu trago também um conceito de Gladys, você poderia... que ela concebe o seguinte, que há uma representação social da deficiência, porque assim, você só é considerado deficiente se aquele grupo que você convive assim o lhe considerar. Então, nós temos um exemplo muito comum, que isso é social, por exemplo, os índios. Quando nasce alguma criança na tribo com deficiência intelectual, ela é morta. Eles não aceitam. Por quê? Porque a concepção de cidadania, que a pessoa possa exercer
plenamente, independentemente a sua função social. Então, a pessoa com deficiência, dependendo do grau, do tipo de deficiência, ela vai sempre estar precisando de uma supervisão, de um apoio, de uma ajuda, e os índios eles não conseguem isso. Então, assim, por isso que é uma representação social. Depende de uma audiência para que você diga que a pessoa tenha esse estigma, esse conceito de deficiente. Então, eu trago essa abordagem mais antropológica, mais social, porque a questão da sexualidade também perpassa por uma questão também social, política, histórica. Assim, a questão da educação sexual, que nós vamos também trabalhar um pouco aqui, ela perpassa por essa questão do conceito de sexualidade. O que é sexualidade? Como é que a escola vem trabalhando? Como é que os professores podem trabalhar a questão da sexualidade? Então, eu gostaria... Pode passar mais um pouco. Pode passar. Então, assim, eu, quando trabalho com as oficinas, eu vou trazer um pouquinho da minha prática. Quando a gente instituiu no abrigo do Elcio Freire, que a gente poderia estar trabalhando com jovens abrigados, internados, sobre sexualidade, nós tomamos como eixo estruturante o conceito amplo de sexualidade. Porque a sexualidade ela não se limita apenas ao ato sexual, à relação sexual. A sexualidade ela é muito mais ampla e é isso que nós temos que trabalhar com os nossos jovens. Então, ela se constitui de dimensões biológicas, psicossociais, e culturais e antropológicas. Eu vou trabalhar esse mito da sexuação, porque há uma correlação muito grande, porque, embora eu já venha dizendo isso desde o início da minha fala, há uma correlação, deficiente mental, deficiente afetivo sexual. E não é isso que a prática mostra, não é isso que a convivência com esses jovens, né, Elcio Freire, me mostra. Então, quando eles chegam na adolescência, o que eles querem? Eles querem namorar, eles querem exercer, ter esse direito de exercer essa sexualidade. E também chega um momento de escolha da sua sexualidade, do gênero, da sua identidade sexual. Então, quando eu vou aproveitar um pouco a experiência que Paulette nos trouxe no início, que nós recebemos em um determinado momento, eu posso estar falando aqui porque eu não vou dar nome, não vou citar cidade, mas como o Elcio Freire recebe pessoas de outros municípios, nós recebemos um determinado momento um jovem com deficiência intelectual e transexual. Ele já se dizia assim, transexual. Então, imagine o triplo estigma que este jovem não vinha sofrendo na sua cidade a ponto de ser internado aqui em Salvador. Então, um jovem, um adolescente, negro, pobre e transexual. Então, a cidade execrou. Né? Ele terminou vindo para ser internado, para a gente estar trabalhando com ele. Agora, logicamente que nós, da instituição, enquanto profissionais, não iríamos trabalhar para que ele mudasse o comportamento dele, que ele deixasse de ter esse desejo, essa demanda de ser um transexual, porque ele falava claramente, eu quero fazer uma cirurgia, eu me sinto mulher, eu sou mulher, não quero, e queria pintar a unha. Ele veio do interior, ele foi conduzido, veio de carro pelo Conselho Tutelar, então ele veio vestido de mulher. De unhas pintadas, de short, de roupa, e o cabelo todo transado, como mulher faz. E ele veio, certamente a comunidade de onde ele veio enviado, achava certamente que ele veio para tratamento, como se sexualidade fosse tratada, tivesse que ser tratada. E a gente sabe que hoje o próprio Conselho Regional de Psicologia proíbe e é vedado um psicólogo que venha trabalhar nesses termos, ele pode ter o seu conselho cassado. A gente não pode trabalhar em adequações de comportamento. Que um homossexual, um adolescente homossexual, deixe de ser homossexual. Que um adolescente que se diz transexual, deixe de ser transexual. O que a gente tem que fazer é que essa pessoa viva bem, que ela possa exercer a sua cidadania a partir das suas escolhas.
existe uma grande questão. Uma pessoa com deficiência mental tem desejo, vai realizar seus desejos sexuais, ele vai casar. Então, existe uma série de questões a respeito disso. Pode ter filhos. Então, isso passa na cabeça de toda a família, da instituição, dos profissionais. E, assim, alguns jovens, como são desligados da instituição, a pergunta que os pais fazem é: se aí, quando ela quiser namorar, como é que a gente vai orientar? Aconteceu com uma jovem que foi desligada da instituição e a pergunta feita foi essa. Porque ela já tinha 17 anos, quando ela chegar em casa e quando chegar no ambiente doméstico, se ela quiser namorar. Então, a orientação que você dá para o seu filho que não tem deficiência é a mesma orientação que você deve dar para aquele filho que você tem deficiência. A questão é apenas de desenvolvimento. Não há diferença. Tem uma autora na qual eu me pauto para fazer as oficinas de sexualidade, Lília, que ela não está aqui presente, é uma geneticista, e foi através de Lília que eu conheci essas oficinas de sexualidade com deficiência intelectual. E ela traz, a parte da prática dela, que as pessoas, se não tiver uma má formação congênita, ela pode sim exercitar, manifestar e viver a sua sexualidade. E outro mito, que é o segundo que eu vou trabalhar, é a da hipersexuação. Que as pessoas com deficiência intelectual, elas não sabem se conduzir em público e elas podem estar se manipulando e atacando as pessoas. Então, é um outro mito que a gente está aqui para desconstruir, que as pessoas com deficiência, elas podem estarem sendo trabalhadas e educadas como qualquer jovem deve ser educado. Deve passar por uma educação sexual, os pais têm que abrir esse diálogo para os filhos, até inclusive para prevenir algumas condutas ou que ela passe por algumas ilusões, como o caso das crianças que passam assim, por abuso sexual, pedofilia, até mesmo tráfico de jovens, né? Porque não houve talvez uma educação na escola, é muito complicado a questão da educação sexual na escola, principalmente porque, assim, o que é que a escola vem trabalhando? Se tiver algum professor, pode até se manifestar, é que a escola trabalha com a questão da biologia, dos órgãos reprodutores, e a sexualidade ela é muito mais ampla. Ela tem que ser trabalhada, debatida, discutida, não se restringe apenas à biologia. Então, assim, as abordagens que a gente faz dentro da instituição segue, como já coloquei, um dos princípios é o conceito amplo de sexualidade, não fica na questão da biologia, não me preocupo em estar trabalhando órgãos reprodutores, diferenças. Claro que a gente trabalha assim, com as demandas do grupo, mas assim, que a gente possa estar falando de coisas mais amplas, que a sexualidade envolve a ética, a questão do respeito ao outro, o respeito ao seu corpo, ao corpo do outro. Durante esse processo das oficinas de sexualidade, é um momento que você pode também estar observando em que momento da vida sexual se encontra este jovem. Quais são os seus conflitos? De que forma a gente pode ajudar? Então, esses meninos, esses jovens, né, eles estudam na rede pública, porque com a educação inclusiva, eles têm que participar da escola regular, da rede regular. Então, o que é que acontece? Eles também sofrem bullying, como você coloca, eles voltam às vezes chateados do colégio, porque são da Fundac, e estão abrigados, e são deficientes, e a gente trabalha no sentido de que eles possam estar vivenciando todas essas questões, porque é complicado, a questão da formação dos professores para lidar com essa questão da educação inclusiva ainda é algo incipiente, os professores se queixam que não sabem estar lidando com o diferente em sala de aula, e isso também inclui a questão da educação sexual. Então, assim, a gente traz essa questão da sexualidade nessa perspectiva de que
ele possa estar vivenciando isso dentro da instituição de uma forma vigiada, porque é uma instituição, ela é hipervigiada, mas que ele possa estar, pelo menos nesse grupo, nessas oficinas, que ele possa estar falando sobre isso. Uma das questões, dos mitos que a gente também está tentando quebrar é que um jovem com deficiência ele não pode participar de dinâmicas de grupo, porque ele não vai perceber, não vai entender, não vai saber discutir, e a gente vê que não é isso. Que eles participam sim das dinâmicas, que eles discutem, que eles falam de namoro, que eles falam disso, falam de casamento, falam de trabalho, falam dos seus desejos, do desejo de ter uma vida fora da instituição, que é o tempo inteiro dizendo que ali não é a casa deles, não quero ficar aqui, eu quero ter minha casa, quero ter minha família e exercer essa cidadania. Então, assim, o que foi que eu quis trazer com essa prática que eu venho tendo e desenvolvendo dentro da instituição e que vem corroborar com outras pesquisas que eu consultei e de outros autores para desconstruir este mito, que é exatamente aquilo. Não há correlação entre deficiência mental e deficiência e relação afetivo-sexual. Então, ele pode ter deficiência cognitiva, dificuldade de aprendizagem, mas quando chega um momento de que ele quer se conhecer a si próprio, conhecer o seu corpo, que as demandas surgem, que a libido funciona, ele é um jovem como um outro jovem qualquer da comunidade. Então, foi isso que eu quis trazer para vocês, partilhar essa experiência e espero ter contribuído.